Boa noite para quem está chegando. Bárbara já está na sala. Boa noite, Babi. Oiê! Oi! Que Tudo bom te bom? conhecer. Tudo bem, e você? Pois é, né? Virtualmente. Ah! É só isso que a gente tá podendo nesse momento, né? É, pois é. Novas formas de conhecer as outras pessoas, né? Pois é. Tá sendo bom, mas tá sendo estranho ao mesmo tempo. A gente tá aprendendo tudo isso. É, Como é que você encontrando. está? Eu tô bem, tô bem. Dentro do possível, bem. Como é que foi essa quarentena pra ti no início? Olha, essa quarentena teve ciclos, né? Teve Sim. fases, assim. Cada semana foi uma quarentena diferente. Então, eu já tive momentos de estar lendo muito, já tive momentos de estar muito preocupada. Depois eu consegui, não, vou tocar baixo. Aí eu fiquei tocando baixo, aí eu lancei a música. Aí agora a Unirio vai voltar. É. Então, tudo começou a voltar ao mesmo tempo, na verdade, né? A novela começou a voltar, a gente já está gravando. Eu estou fazendo uma novela. A Unirio está voltando. Hoje foi minha primeira reunião para organizar meu TCC. Assim, em plena Você já tá pandemia. terminando? Já não sabia. Já, eu sou uma das concluintes. Ah, então rapidinho já acaba. Não, eu tava preocupada, porque é isso, né? Tá concluindo, já demorei pra caramba pra virar uma concluinte. Aí agora que eu consegui, parou tudo, né? Sim. Mas foi bom que tá voltando de um jeito que não atrapalha quem não quiser, quem não puder, né? Quem ao mesmo tempo precisa concluir, já tem aí o caminho aberto para fazer, ainda que não seja do jeito ideal, né? Seja a distância, enfim. Mas é isso. E você, como é que você está? Eu tô bem também. Essa quarentena, montanha-russas, né? Muitas montanhas-russas. A gente passa de uma para outra, é uma loucura. Ai, não sei nem o que te dizer, mas passamos bem, eu acho, nesse momento. Eu acho. Pois é, a gente tem que ir encontrando formas, né? Assim, Sim, é um equilíbrio muito instável. A gente total. encontra aqui o equilíbrio, daqui a pouco começa a tender para um lado e tem que voltar a encontrar outra forma, assim, de se manter de pé, né? É, E também tem horas que tem que cair mesmo, porque tá tudo muito pesado. Então é normal também ter os momentos de, sei lá, de ficar meio triste, de ficar com raiva, exato. de sei lá. Faz parte, né? Tem que dar tempo ao tempo também, né? Eu passei essa coisa de me afastar de rede social, de excluir, de criar novas, de querer gritar para o mundo, de querer sair correndo, ao mesmo tempo me fechar, enfim, passei por milhões de questões. A terapia me ajudou bastante. É. Queria começar te fazendo uma pergunta que é bem, assim, eu acho complicada até, mas quem é Bárbara Sutti? E como que o teatro chegou na sua vida? E como é que foi essa escolha também de entrar na Unirio? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória até hoje. Tá. Eu vou me ater à trajetória por enquanto, porque quem é Bárbara Sutti é muito difícil, né? Ah, eu também acho. Mas, bom, eu morei muito tempo no Paraná, né? Eu sou aqui do Rio, a minha família é do Rio, mas a minha mãe foi pro Paraná quando eu era muito nova, eu tinha, sei lá, 3 anos. E voltei para cá só com 15. Então, eu vivi grande parte da minha vida em Curitiba. E lá eu Minha mãe é de comecei. Curitiba também, ela nasceu lá. Ah, é? É, É uma cidade muito bonita, né? aham. E Ela não aí volta eu tem muito tempo, mas é comecei. linda a cidade. É bonito, tem o festival de teatro, né? É Sim. uma cidade que tem uma vida cultural interessante, assim. Então, eu comecei a fazer teatro lá quando eu tinha 9 anos. De 8 para 9, assim. E é engraçado porque eu comecei com uma peça super pesada, assim. Era inspirada no Poema do Medo, do Bertolt Brecht. Aham. Enfim, no Poema do Medo, a Maria Farrá mata uma criança, né? Ela tem o bebê e se desespera e mata a criança. E eu, aos 8, 9 anos, era a Maria Farrá que matava a Ah, criança ali naquele momento. Então, comecei assim, em grande estilo, né? Com uma cena pesadíssima, assim, uma criança matando a outra. e como é que E me descobre nesse sentimento apaixonei. quando criança? Oi? Como é que descobre esse sentimento quando criança, né?
Pois é, assim, tudo foi feito de uma forma muito lúdica, né? As crianças, não era só eu na peça, tinha outras crianças também, e a gente formava um coro de crianças, né? E aí esse momento era o momento em que se declamava esse poema do Brecht, e aí era um tecido, um manto, que cada criança se cobria com aquele manto, e em dado momento aquele manto virava criança, né? Que levava os socos e morria. Então, mas eu me apaixonei fazendo, loucamente, assim, pela experiência, e a gente começava a peça num fosso embaixo do palco e cheio de aranha, um cheiro de mofo, assim, teatro na raça, sabe? E completamente apaixonada. E aí, depois dali, eu continuei fazendo teatro, fiz em outros lugares, vim para o Rio de Janeiro, continuei. E eu acho que entrar para a Unirio foi um caminho natural, assim. Eu lembro que no terceiro ano do ensino médio, né, todo mundo ia aí, o que você vai fazer, vestibular e tal. E as pessoas em pânico, tentando descobrir e na dúvida, né, entre várias coisas. E eu, de fato, tinha muitos interesses, assim. Eu gostaria de fazer, de estudar por estudar muitas coisas. Mas um pouco nem tive espaço para essa dúvida, porque eu já fazia teatro, assim, já um pouco, sabe, não tenho que decidir, já está feito, já está decidido, assim. E então entrei na Unirio. E aí na Unirio percebi que era importante fazer aula de canto, que é uma coisa que eu sempre cantava, eu gostava de cantar, já tinha cantado inclusive no teatro, mas assim, de ter uma técnica vocal, de fazer isso profissionalmente, assim, com mais segurança, né? E, enfim, muitas experiências desde então. E eu acho que a Bárbara Sutti, respondendo a primeira pergunta, é uma miscelânea, assim, dessas Bárbaras todas, né? Essa Bárbara que fez Maria Farray, que matou o bebê, a Bárbara que nunca fez teatro na vida, a Bárbara que está na Unirio fazendo aula de técnica vocal, a Bárbara que está estudando física porque acha legal estudar um monte de coisa. Assim, eu acho que até a minha paixão por teatro passa por aí, né? Por essa necessidade de ser múltipla, assim, de estar sempre um pouco, com esse dado do meu nome, né? Um pouco estrangeira, um pouco conhecendo, chegando num lugar diferente, assim. Que lindo ouvir essa trajetória. E porque a gente passa por muitas questões, né, nessa caminhada de ser ator e cada um vai descobrindo seu próprio caminho mesmo. Queria entender como que o teatro musical chegou assim na sua vida, porque você passou por duas experiências muito interessantes, né? E acabou sendo conhecida pelo teatro musical. Você pôde experimentar isso na própria universidade? Ou você chegou no Paraná a fazer antes? Como é que foi esse caminho? O teatro musical, assim, profissional no Paraná, ele tá começando agora a encontrar os seus meios, né? Então, a última vez que eu fui em Curitiba, acho que foi no ano passado, para o Festival de Teatro, e muita gente tinha assistido Romeu e Julieta, assim, né, nos ciclos do festival e tal. E muitas pessoas vinham, então, por conta do Romeu e Julieta, falar comigo que estavam fazendo aula numa escola que abriu lá, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas que é a primeira escola de teatro musical no Paraná. Então, assim, eu nunca tive aulas de teatro musical, desse gênero, né, dessa forma teatral, como tal. O que eu fazia era cantar, eu gostava muito de cantar e sempre encontrei espaços muito abertos, assim, para experimentar artes diversas, né? Então eu nunca tive muito que me definir como alguma coisa. Ah, não, eu sou atriz, então eu não canto ou eu não danço, enfim. E no Paraná eu tive a experiência de fazer parte de grupos de hip hop. Eu dancei hip hop uma época da vida. Gente, muitas coisas, né? A gente vai fazendo, né? Pô, hip hop é super interessante. Eu entrei, fiz parte de uma companhia, a companhia se desfez, entrei para outra, aí mudei para o Rio, aí também parei de dançar hip hop. Mas então, assim, eu acho que o dado do canto, da dança e do teatro sempre tiveram na minha vida, de alguma forma. E aí, assim, o que eu tinha de experiência com o teatro musical como tal, né, como forma, assim, era de vir para o Rio de Janeiro nas férias e ver Hair, o Despertar da Primavera, enfim, né, essas peças gigantescas. Falar, caramba, que coisa legal, assim, Beatles no Céu dos Diamantes e tal. E aí aqui eu comecei a fazer muito teatro musicado, assim, teatro que tinha música, quando mudei para o Rio.
E aí, depois, estando na Unirio, o meu primeiro contato com o teatro musical, de, pô, vou fazer teatro musical, foi com o projeto do Rubinho, que eu fiz audição, não passei, o Para qual Jovem, espetáculo? o Ah, Jovem Jovem Frankenstein. tinha que sapatear, nunca sapateei na vida, tinha que Dificílimo, dificílimo. ter uma extensão vocal que, assim, talvez até tivesse, mas como eu nunca tinha feito aula de técnica, eu não me sentia nem segura para cantar numa sala, na frente de um monte de gente, assim, né? Tinha uma coisa de insegurança, enfim. E aí eu fiz a audição para Pequena Loja dos Horrores, também da Unirio, que era o TCC de um aluno. E aí foi a minha primeira experiência com teatro musical, de cantar, assim, coral, né? Abrir vozes e ter coreografia e dança tudo junto. Como é que o meu personagem canta, como é que o personagem dança. E aí, em seguida, nessa mesma época, eu fiz audição para um musical profissional, que foi o Rebouças, o Engenheiro Negro da Liberdade, que foi montado pela Ação da Cidadania e que foi um projeto assim maravilhoso que me ensinou muito. E enfim, e aí a partir daí outras coisas foram surgindo. Eu já fazia aula de canto porque eu percebi nesse projeto do Rubinho que eu precisava ter mais segurança, precisava me sentir mais enfim, o que eu percebo sobre canto, né, é que É, a nossa voz não, a gente tem que reconhecer a nossa voz para além da voz cantada, né? A gente tem que total. ter segurança da nossa voz, o que, que a gente quer dizer, o que, que a gente quer cantar. Então, a minha procura por uma aula de canto foi muito essa. E aí, eu comecei a fazer aula com a Cecília Stanzioni. Faço questão de falar o nome dela, porque ela é maravilhosa. E foi uma guia, assim, nesse sentido de olhar a voz para além da voz, sabe? A voz que está no corpo, a voz que está no que eu estou dizendo agora. E enfim, e aí audição atrás de audição, recebi muito não, muito não. É Passei bom por deixar isso muito. claro, né? Porque a gente passa, chega num lugar e fala assim, gente, teve muito não nesse caminho aí, muito. Não, eu adoro dizer assim, é horrível levar o não. Mas eu acho É, maravilhoso agora dizer, eu levei muito não e eu sigo levando muito não, assim. Acho que a vida do ator é muito não. Para aquele um sim, que faz tudo valer a pena, assim, tem muito não. E aí, trabalhei com outras coisas também, não só com teatro musical. E surgiram essas duas oportunidades do Rio Mais Brasil, que foi um musical que me ensinou muito, assim, em termos de música. Nós éramos a banda do espetáculo, então o Carlos Bauzes, que era o diretor musical, tinha um trabalho com percussão corporal que eu nunca tinha experimentado alguma coisa daquela forma. Depois, fazendo na turnê do Rio Mais Brasil, fiz a audição pelo Romeu e Julieta e passei. E aí foi uma experiência muito interessante, porque é engraçado, é teatro musical, todo mundo viu e lembra como teatro musical, mas o tempo todo a gente tentava se afastar do teatro musical, no sentido de a gente tinha uma peça, um texto que é muito potente, assim, é muito conhecido, é muito famoso, é brilhante, né? Então, o tempo todo eles diziam, não, sente o texto, isso é uma peça. Mesmo a música, não se tinha muito esse espaço de cantar, assim, vamos cantar, né? Não, era o que o texto dessa música está dizendo, assim. Então, foi um processo muito interessante, assim, até com a Vera Holtz, que deu uma contribuição artística, assim, nessa preparação de atores e tal, que foi muito diferente do que eu já tinha experimentado fazendo teatro musical. Então, acho interessante também dizer que mesmo em teatro musical, né, você pode ter experiências totalmente diferentes e múltiplas, assim, né? total, total. A Jane perguntou aqui um pouquinho mais cedo como você conheceu Gustavo G. Eu não conheço, então, se você quiser falar sobre ele, Gustavo Gasparani? acho que Aquele sim. Gustavo G? Pode ser. Acho que é Talvez seja. possível. Talvez seja. Jane, responde aí pra gente se você estiver aí. Jane Celeste, nossa professora de voz da Unirio. Maravilhosa. Aliás, quero parabenizar a Jane, porque assim, tenho muitos amigos que eu, particularmente, nunca pude fazer aula com ela, porque é muito procurada, né? E eu sou do curso de Demais. estética e teoria, então essas aulas que tem muita procura de alunos é muito difícil para mim fazer. Mas eu tenho vários amigos que passaram pela Jane, assim, e eles falam muito sobre essa experiência. E eu percebo a diferença, assim, na voz deles, né? Quando eu vejo um trabalho e tal. Então, acho sensacional o trabalho dela. Mas sobre o Gustavo Gasparani.
Engraçado, eu conheci o Gustavo várias vezes. Sabe essas pessoas que a gente vai conhecendo e conhece de novo, conhece de Aham. novo? Bom, ele fez o Sambrá, né? E na época eu namorava um dos atores do Sambrá. Então eu tive com o Gustavo várias vezes, assim, no processo de assistir a peça e, enfim, encontrar com meu namorado, meu ex-namorado, né? No fim dos ensaios e tal. E aí acompanhei, desde então eu adorava Sambrá, acompanhei o trabalho dele, assim, meio de longe. E aí no Romeu e Julieta, ele fez a adaptação junto do Edu Riesch. E aí nos reencontramos, e aí nos conhecemos de fato, né? Rolou aquele momento de a gente se conhece, não conhece? Se conhece, você lembra de mim e tal, não sei o quê. Então foi muito no Romeu e Julieta que eu de fato conheci o Gasparani. E adoro ele, assim, sou muito fã do trabalho dele. É uma pessoa que me inspira justamente porque ele é muito bom em tudo, né? Ele é excelente ator, ele é excelente escrevendo texto, ele é excelente dirigindo. Então, é um prazer, assim, poder falar que eu já trabalhei com ele, que eu tenho intimidade com ele, né? Assim, eu conheço Gustavo Gasparani. E agora, aliás, uma amiga minha da Unirio, que já se formou, a Thaia Luiz, ela tá junto da Cia dos Atores fazendo um cabaré online, que, se eu não me engano, estreia hoje, ou, enfim, estreia essa semana. É, Um é hoje, trabalho é bem hoje. bacana deles, fazendo merchan aqui, Não, tá mas certíssimo. um trabalho que eles estão desenvolvendo, assim, e que eu, enfim, acompanhei de longe, ainda não vi, mas imagino que seja muito bom, porque tem muita gente boa envolvida. Sim, e a Cia dos Atores também tá abrindo um canal no YouTube, eles estão lançando antigos espetáculos deles maravilhosos, como Sim. Melodrama, Hamlet.doc, assim, é maravilhoso. Babi, posso chamar de Babi, né? Aqueles que criam Pode. intimidade por Não, lives. mas eu acho maravilhoso, porque o meu arroba é Babisuti, né? Então as pessoas falam, ai, o seu nome artístico é Bárbara ou Babi? Tipo, gente, como quiser. Você comentou que o canto meio que surgiu junto da tua trajetória no teatro, e eu não posso deixar de pegar esse gancho que ontem você lançou um videoclipe lindo do seu primeiro single. Eu assisti e eu tinha ouvido a música antes, e assim, eu não posso te deixar de falar isso. Assim, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi nos últimos tempos, de verdade. Caramba, Você usou imagens de arquivo e aquilo me levou para um passado meu, assim, eram suas imagens da sua avó, obviamente, mas que me lembrou muito a minha infância, me lembrou esse Cadê Você, também foi uma espécie de resgate dessa criança que eu busco muito, assim, trazer à tona, assim, no teatro para mim, essa criança que foi muito, muito, muito feliz também. uhum. Eu queria entender contigo tuas referências, como é que foi esse processo de escrita dessa música, que é muito bonita. Ela me lembra muito Lued Luna, que é uma Caramba, cantora que eu obrigada. adoro, Ela é e a melodia me maravilhosa. lembrou muito. Queria entender contigo como é que foi esse processo, assim, se foi fácil, se foi difícil, se você escreve música com facilidade, se você tem outras que você já está escrevendo ou já escreveu que quer lançar, como é que está esse processo de se lançar como cantora agora, nesse momento de pandemia, né? Pois é, né? Menino, que momento para se lançar. Não dá nem para fazer um show. Não, olha, eu. Pois é, sobre o single, né? Tá em todas as plataformas digitais. Esse fim de semana eu lancei o clipe. E de fato é uma música bastante importante para mim. Não é a primeira música que eu compus, eu tenho outras músicas. Mas nunca lancei nenhuma, nunca gravei assim profissionalmente, nem lancei nenhuma. Essa foi o primeiro lançamento, né? Por quê? E justamente eu acho que é porque eu achei que eu precisava partilhar isso com as pessoas. Eu achei que eu mostrei para. Bom, eu não sou uma pessoa que escreve no sentido de escrever partitura, sabe, enfim, de teoria musical, eu não tenho isso. Então, eu gravei a música em casa, brincando, assim, pra ter o registro, pra se eu quisesse mostrar pra alguém, eu sempre faço isso, né? E eu falei, pô, tá aí, eu comecei a estudar baixo, então, não vou gravar só voz e violão, vou gravar um baixo,
Ah, pô, podia colocar uma percussão. E o negócio foi ficando assim, temperado, né? E aí eu mandei para uns amigos e vários amigos me disseram isso. Pô, Babi, tô aqui chorando, caramba, tô emocionada e tal. E aí, enfim, eu acho que a gente vai também se pondo um pouco em caixinhas, né? A gente vai sendo tão colocado em caixinhas que uma hora a gente aceita e fica lá dentro, né? Então eu nunca tinha lançado uma música, assim, me lançar como cantora. Eu sou uma atriz que canta. Não, mas eu sou cantora, mas não sei o que e tal. E aí, essa música eu falei, tá aí, eu vou lançar. Vou lançar, não tô fazendo nada. Aí a quarentena até ajuda, né? Não tô fazendo nada. Por que que eu não vou lançar uma música agora? Porque no dia a dia você fala, não, mas eu tô com um projeto, agora não dá tempo. Não, tô com a cabeça em outra coisa e tal. E aí foi uma coisa muito feliz, assim, porque foi uma música que eu escrevi durante a quarentena, falando um pouco desse sentimento que eu acho que tá pulverizado, assim, no ar, né? E que aquela questão das semanas, teve uma semana que esse sentimento me pegou, sabe? E aí foi muito fácil escrever, porque eu saí da minha sessão de análise e fui pegar o Eu violão amo, para resolver eu uma amo. outra coisa. A análise faz isso com a gente, né? As É. coisas saem mais fácil. E peguei o violão para resolver uma outra coisa, que eu nem me lembro o que que era, e quando eu vi, eu tinha me distraído e tava já cantarolando uma melodia, ali, tirando alguma coisa. Eu falei, opa, peraí, então vou escrever. Aí eu comecei a escrever a letra e tal. E foi tudo muito rápido, assim. Por isso que eu digo, foi uma coisa que eu realmente precisei jogar para fora, assim. E eu acho que a música tem sido muito assim até hoje. Eu comecei a compor em 2017, nessa época do Rio Mais Brasil, que eu tive mais contato com ser a banda e tal. Eu comecei a me interessar, fazer aula de violão e tal. Comecei a compor. E sempre assim, de uma forma muito, não sei se natural, mas por necessidade, assim. Teve uma música que eu acordei, eu tinha tido um pesadelo horroroso, e aí eu escrevi o pesadelo, isso virou uma música na hora, assim. Teve uma outra vez enfim, sempre muito tomada por um sentimento, né? E as referências de tudo isso, que você também perguntou, eu acho que são as referências, assim, até um amigo meu me perguntou isso numa live que eu fiz para lançar o clipe. Quais são suas referências musicais? Eu acho muito difícil responder essa pergunta, Eu sei. porque, assim, eu vejo que algumas pessoas falam, né? Minha referência musical para essa música foi isso aqui. Minha referência musical é o sentimento que eu tô naquele momento que eu preciso dizer, sabe? E aí eu acho que as referências são as que eu escuto, né? Que é Lued, Caetano, Chico, Milton, Elis, Gal, enfim, MPB tem, nossa, é riquíssima, né? Vasta. Eu gosto muito de música de outros países também, então Mayra Andrade, Cesária Évora, assim, gosto de ouvir música do mundo. E, enfim, essa sopa de letrinha, né, tá em alguma coisa aí, que é o que eu tô produzindo agora. Mas, assim, espero produzir em estúdio, enfim, para poder lançar essas outras músicas, porque eu fiquei muito feliz com a repercussão de Cadê Você? Chegou em 6 mil plays, assim, quase tá em Que lindo, que lindo. 5.960, né, no Spotify. E muita gente me dizendo, cara, obrigada, essa música me tocou e tal. E agora com clipe também. Então, eu falei, caramba, por que eu tô engavetando as músicas, né, gente? Vamos fazer. Solta mais, solta que a gente quer ouvir mais. Pois Inclusive, esse momento agora é a nossa intervenção artística, tão falada. Para quem está ouvindo a gente, eu peço para os nossos alunos, estudantes artistas prepararem alguma coisa para mostrar para a gente, seja um texto, seja um vídeo, seja uma música. E Babi já vai com o baixo dela maravilhosa cantar para a gente alguma coisa. Então, eu vou o palco é cantar essa, vou teu. cantar essa. Maravilha, maravilha. Eu nem preparei muito. Eu nem preparei muito assim. Enfim, vou cantar a música pra vocês. Eu não canto há muito tempo, assim, mas enfim. Eu fiquei ouvindo, né? Porque também tem isso, depois que a gente lança, a gente quer ouvir, né? A gente para de cantar e fica lá, assim, meio ouvindo a música. Então, não canto há muito tempo, mas vamos lá. Cadê você? Com meus 4 dedos seguro tantas dúvidas. Com o quinto apenas completo a minha mão. Cê falta tanto aqui que me sinto muda. Vibrando 2 cordas, solidão.
Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Yeah. Aqui. Visita os cômodos da casa e os incômodos do mundo. Abre a porta da vida e com a brisa uma poeira de música entrou. Não quero peso, só amor e essa harmonia. Esse breve intervalo entre eu e você. A música chegou, você se afastou. Uma quinta, um pouco mais. Cadê você? Cadê você? Uma quinta, um pouco mais. Cadê você? Nossa, é linda essa música, Babi, é muito bonita. Obrigada. Mesmo. Não parece, mas quem tocou baixo fui eu. Errei aqui. Não. Tá maravilhosa. Você fez ao vivo, cantou, tocou. Eu jamais conseguiria isso, nem treinando meses. Foi a primeira vez que eu toco essa música ao vivo, assim. Ao vivo. Jura? Juro pra você. Que honra, que honra. Obrigado, muito obrigado. Pois é. Que legal. Obrigada pelo espaço. Imagina, você tem espaço sempre aqui com a gente. Obrigada. Babi, conversamos um pouco no início, enfim, a gente citou essa coisa da análise, da terapia, e eu faço um tempinho também, e a gente está no mês do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio e de conscientização sobre saúde mental. Uhum. Muitas coisas. Muitas... Mas eu acho que essa quarentena também veio para que a gente pensasse um pouco mais sobre a gente, sobre o mundo, sobre o que está acontecendo. E eu li uma notícia muito ruim no Globo, tem um tempinho já, falando que talvez a depressão e a ansiedade sejam doenças agravadas pela pandemia. Talvez a gente tenha um surto ainda maior a partir delas nesse momento. E você comentou que você faz análise, enfim, você traz muitas referências para análise, eu também faço muito isso, minha terapeuta é junguiana, então assim, eu taco arte para ela, taco textos, taco muitas coisas. Mas eu queria entender, assim, há quanto tempo você faz terapia? Você está fazendo terapia online também nesse momento? E como que a terapia tem te ajudado a ser essa mulher e essa artista que você é hoje? Pois é, isso até acho muito importante falar, assim. Bom, vamos responder a pergunta, senão eu me perco, né? Vou devagando e começo a responder em outro lugar. Eu comecei a fazer análise quando eu estava no Romeu e Julieta, na temporada de São Paulo do Romeu e Julieta. E eu comecei porque, engraçado, né? Assim, eu sempre quis fazer análise. A minha família é uma família... Minha avó é psicóloga freudiana, a minha mãe tem formação em psicanálise, então é uma família que sempre tratou muito disso, assim, e sem preconceito, né? Porque eu vejo que ainda muita gente tem preconceito com fazer análise, cuidar da cabeça, assim. E eu, desde adolescente, queria fazer análise. Mas eu não sei, isso é uma coisa que eu já até trabalhei em análise, eu me esquivei muito, né? Ah, não, agora eu tô bem, não preciso. Ah, puxa, agora eu não tô bem, mas não vou fazer e tal. E, sei lá, acho que até por um medo de me comprometer comigo, né? Porque a análise você precisa se comprometer consigo mesmo, né? É um tempo que você vai ter para si. E aí eu comecei no Romeu e Julieta por conta de ter sido um ano muito difícil, né? Assim, foi um ano maravilhoso, um ano que eu fui Julieta, um espetáculo que eu tive muito espaço, fui tratada com muito respeito pela equipe, tinha um elenco maravilhoso, mas assim, de uma forma ou de outra, foi um rebuliço danado na vida, né?
Sim. E aí, quando vem uma mudança assim muito grande, a gente vê a quantidade de coisa que a gente está deixando assim de fio solto, né? Que é bom dar uma parada. E aí, quando eu estava indo para São Paulo para fazer a temporada de São Paulo do Romeu e Julieta, minha mãe sofreu um acidente e quase morreu. Assim, uma panela de pressão Mentira. estourou no rosto dela. E, Meu e Deus, ela aí tá eu bem, fiquei né? muito mal. Não, ela tá Hoje. ótima. Se você olhar, procure aí, @Helena Sutti, a mulher mais bonita Maravilhosa, tá do seguindo a Instagram. gente. Ela tá aí, ela sempre tá por Tá. aí. Mas, tá na sala, né? Mas tá aqui com a gente. Um beijo. Enfim, hoje ela tá super bem. Algum tempo depois do acidente ela ficou bem, mas foi um susto muito grande, assim. E foi um susto muito grande pra mim, porque eu fui criada pela minha mãe. Então, de repente, eu fiquei meio sem chão, né? E foi então que eu decidi fazer análise. E foi assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu percebo que depois dali eu fui me libertando assim de mim, no fim das contas, né? E a gente vai se prendendo, vai se, enfim, se limitando. E, enfim, eu acho que a análise me ajuda a fazer as coisas com mais leveza. Porque quando eu entrei para análise, eu lembro que eu falava muito com a minha analista, assim, puxa, será que se eu trabalhar isso, se eu resolver isso, eu não vou ficar uma artista menos interessante? Porque eu não vou mais ter Existe isso esse para falar. estigma, né? Existe esse estigma, né? De que É do alguma artista coisa que a gente tem atormentado. ruim, Assim, não, pelo contrário, quanto mais eu falo sobre isso e consigo entender o que é um problema, o que eu posso resolver, com isso eu preciso lidar, enfim, eu acho que eu me sinto mais livre como artista, mais potente, porque eu me empodero de mim, né? Sim. Então, assim, eu realmente fico muito preocupada com a situação. Eu acho que a gente vai sim ter que enfrentar as coisas com muita solidariedade, compaixão. Tá claro que as pessoas estão vivendo a pandemia de formas muito diferentes, né? Diferentes em todos os sentidos, financeiramente, politicamente e também psicologicamente, claro. Tem muita gente dando atendimento online, que eu acho belíssimo, assim. Realmente acho muito legal nesse momento terem essa atitude. Enfim, acho importante ter um setembro amarelo, mas o setembro amarelo é todo dia, né? Também É. tem isso. Essa pandemia, muita gente já foi embora, enfim, por estar preso em casa, por se sentir só, né? E uma coisa que eu queria dizer é que, assim, eu vejo também muita gente achando que análise ou qualquer tipo de terapia, né, é só quando a gente está mal. Ah, eu tô mal, então eu vou fazer. Não, essas coisas são para quando a gente está bem também, né? É para quando a gente Total. está mal, para quando a gente está bem, é para a gente não ficar mal, não ficar tão mal, né? É bom a gente saber que a gente tem questões, né? E eu tô Total. fazendo online também. Não sei se eu falei, mas eu tô fazendo online. Então não tô encontrando a minha analista. Tô em casa, fique em casa se puder. E tu tá gostando? Porque, assim, eu tive experiência de fazer antes, né, presencialmente, e por conta dessa pandemia eu tô fazendo online também. Eu sinto ter uma diferença, Uhum. mas é o que a gente está podendo fazer nesse momento também. Na verdade, assim, nessa pandemia, eu fiquei muito interessada por fazer um mestrado em psicanálise. Porque é uma Que área que me lindo. interessa, é uma coisa que eu, assim, entre as coisas que eu pensei em fazer no vestibular, tava psicologia. E agora, estudando teatro na Unirio, estética e teoria tem um eixo filosófico muito forte, né? Uhum. E várias vezes eu já esbarrei ali com a psicanálise, Lacan, Freud, né? E fiquei muito animada. E aí eu tô puxando isso porque eu tô lendo agora um livro do Quinet, que até tá aqui na minha frente, que eu acho que vai entrar até pro meu TCC, é o Inconsciente Teatral. Ele fala, Ah, eu vi nos seus stories, eu vi. ele faz homologias assim entre a psicanálise e o teatro. E ele diz que o papel do analista é muito parecido assim com o do ator, né? Que ele está envolvido, mas ao mesmo tempo ele deixa um pouco de si. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente está descobrindo a análise online, a gente vai descobrir o teatro gravado também pelo Zoom, a gente vai descobrir esse tipo de entrevista assim pelo Instagram, né? Enfim, acho que tá tudo Exato. meio ligado. Eu fico pensando que, assim, para quem está assistindo a gente e nunca teve a oportunidade de fazer, porque justamente tem essas questões na cabeça, ou porque tem alguma questão financeira, enfim, a gente tem realidades muito diferentes, né? Uhum.
procure entender um pouco o que é a terapia e para que ela funciona de fato. Eu também tinha vários estigmas e eu não vivo hoje sem isso. Faz total diferença na minha vida. Essa pauta que a gente está levantando, eu fiz questão de levantar na reunião que a gente teve, porque a gente, como artista, principalmente como ator, a gente lida com uma questão de ego, exposição e vaidade muito grandes, né? Chega a incomodar às vezes, pelo menos para mim. Não sei como é que é isso para você. Eu sinto também que às vezes a gente precisa estar muito preparado para tudo o tempo inteiro, para testes, para self-tapes, para gravar em instantes. É tudo muito... A indústria é muito rápida, né? E eu sinto que a terapia me ajudou bastante nisso. Como é que você sente, assim, você já passou por experiências de produções de teatro muito grandiosas e também experiências no audiovisual. Eu não sei se você já fez cinema ou não, mas já passou pela televisão, que tem um ritmo muito frenético. Como é que é para você estar nesse ritmo de ter que estar preparada para as coisas muito rapidamente? Uma coisa que a minha analista fala para mim, assim, que fez muito sentido, é que a gente nunca vai estar preparado, né? Sim. A gente fica assim, eu ainda não tô pronta, ainda não tô pronta. Esse momento você vai dizer, nossa, agora eu tô pronta. Isso nunca vai chegar. Então, a gente se prepara conforme a gente vai vivendo as coisas, né? Então, antes de fazer essa novela, eu pensava muito, mas nossa, como é que é a correria da gravação? Será que... E assim, de fato, eu tenho um papel que não é protagonista, não tá no círculo dos protagonistas. Então, assim, eu gravo menos. Mas ainda assim, fazer a novela... gravando relativamente pouco, ou menos do que as protagonistas, muito menos, e fazer a Unirio ao mesmo tempo, etc., também tem seus desafios. E a gente vai se preparando, né? A gente vai descobrindo formas. Opa, aqui hoje eu vou ler um pouco menos disso, vou estudar um pouco mais aqui. Também tem uma coisa da gente confiar na gente, porque eu tenho um negócio com decorar texto, que se eu preciso decorar aquele texto rápido, se eu não quero assim, vou ficar uma semana decorando essa cena para pegar cada nuance, eu preciso decorar rápido. Eu leio antes de dormir e quando eu acordo eu já sei, assim, tipo... Você sonha com texto também, né? Aqueles que sonham. Não, nem sonhar, assim, mas eu leio, aí eu dou um tempo pra mim, não entro numa de, não, preciso decorar agora. Não, eu leio, vou dormir, no dia seguinte eu leio mais uma vez e tá feito, tá decorado. E chegando lá dá pra bater texto com outro ator, dá pra, sabe, se errar dá pra repetir. Eu acho que o que quebra a gente, assim, é esse medo de não estar pronto, de falhar, e aí falhar pra gente, falhar pro outro, né? Eu acho que o que muda de uma produção com menos recurso, ou enfim, com menos visibilidade, para um grande musical, para uma grande novela, é que você tem muito mais expectativa, ou você acredita ter muito mais expectativa em cima de você. Né? Muita mais gente está vendo, muito mais gente está esperando alguma coisa de você. Então, como é que você vai falhar? E eu acho que a análise me ajuda a ver que, assim, eu posso falhar. Quando eu mais acho que eu vou falhar, é quando menos existe essa possibilidade, assim. A gente se boicota muito, né? Muito. Várias vezes eu falo, não, vai dar errado, vai dar errado. Aí quando eu paro, eu vejo, assim, que o texto está decorado, tá tudo certo. Se eu errar uma vez... faz de novo, assim, não tem, né? Então, eu acho que a grande questão que as redes sociais nos colocam, né? Assim, quando a gente está num trabalho e que a gente gosta do que a gente faz, que a gente quer dar o nosso melhor, é lidar com expectativa. E aí, assim, falando sobre análise, eu no Romeu e Julieta tinha um grupo de fãs. E eu várias vezes me vi com muito medo, assim, numa situação de angústia mesmo, de não dar conta desses fãs, assim, o que eles esperam de mim? Porque eu não sou a Julieta. E aí, a gente, como ator, ainda entra nessa, né? Essa pessoa gosta de mim ou gosta do meu personagem? Eu não sou a Julieta. Será que eu não vou decepcioná-lo? Será que eu não vou, né? Enfim. Tem essa coisa, tem essa dualidade de tudo, né? E tem gente que sabe separar, tem gente que não sabe. E a gente mesmo, né? Eu não sou a Julieta, mas sim, sou eu que tô cantando. É a minha voz, é o meu corpo, assim... Não deixa de ser eu, né? Assim, também fazer uma separação estanque é impossível. Então, quando eu consegui tirar essa carga, eu hoje em dia falo com as pessoas com muito mais leveza, porque eu sei assim que se elas esperam alguma coisa do meu personagem, o personagem está aí. Se elas esperam alguma coisa de mim, não é o lugar de uma demanda, de uma imposição.
é um lugar de, pô, querer saber mais sobre mim, de querer, sabe, ter algum tipo de contato. Assim como eu também quero saber mais de um monte de gente, ter mais contato. Isso não faz com que eu exija algo das pessoas, que eu imponha algo para as pessoas, né? Então, eu acho que, enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é por aí, assim. Não, você é muito solar, né, Babi? Você tem uma alegria que é muito única, assim. É muito legal de ver. Eu precisava falar sobre isso mesmo. Eu já te acompanho nos stories tem um tempo e é uma coisa que transparece de você, tudo isso. Eu queria falar um pouquinho sobre a novela. Como é que foi essa volta para ti? Na verdade, também como é que foi essa preparação dessa personagem? Eu não sei se você já tinha feito ginástica artística antes ou se você foi chamada para fazer pela novela. Como é que foi essa preparação? Eu sei que vocês passaram por algum tempo lá no Flamengo treinando. E aí teve a novela que vocês gravaram, foi ao ar, depois teve esse gap, e aí voltar a fazer essa personagem agora. Como é que tá sendo essa rotina de gravação? Conta um pouquinho pra mim. Olha, eu, assim, quando eu recebi o e-mail da Frida Richter, que foi a produtora de Maravilhosa. eventos, né? Maravilhosa. Façam testes com a Frida, ela dá chocolate no fim. Ai, maravilhoso. Muito fofo. Ela me mandou um e-mail, falou: Babi, olha, tem um personagem pra você, vem fazer o teste e tal, vou te mandar o e-mail. Eu falei, beleza. Aí fui ver o e-mail, atleta de ginástica artística. Aí eu olhei pra mim, eu tenho 1,74 de altura, né? Então, atleta de ginástica artística, eu falei, ih, mandou errado o e-mail, né? Vamos lá, vamos fazer. Assim, me chamaram, eu vou fazer o teste. E eu tava fazendo uma peça na época, com Bela, que tava terminando de ensaiar, então tava naquela correria, assim, pré-estreia. Eu dei um jeito de sair correndo para fazer o teste e falando da última resposta, né? Eu fui num dia muito sem expectativa, porque eu tava muito cansada. Eu vi que era uma ginasta, então eu falei, ai, que legal que a Frida me chamou, mas provavelmente vai ter alguém mais baixo do que eu, ou enfim, que tá mais dentro do perfil de ginasta. Eu nunca fiz ginástica, né? E eu tava muito cansada, eu cheguei lá quase dormi no sofá. E fiz o teste e passei. Eu falei, caramba, passei nesse teste. E aí, foi uma das melhores coisas que aconteceu, assim. Porque a gente teve a oportunidade de praticar ginástica, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. Tinha já, quando era pequena, eu queria ter feito ginástica, mas eu era muito alta. Então, a minha mãe rompeu o ligamento fazendo ginástica quando ela era mais nova. Caramba. E aí, quando eu falei, ai, quero fazer ginástica, ela falou, Não cuidado, faz. né? Assim, Rolou aquela pressãozinha. eu não fiz, no fim das contas eu não fiz. E aí agora no Flamengo tinha todo o apoio, tinha a Dani que nos treinou. E lá tem uma estrutura maravilhosa, então a gente sabia que a gente não ia se machucar. Mesmo sendo um esporte assim, muito perigoso, chegou um ponto que a gente já estava dando mortal esticado, que é aquele mortal que você vai assim, todo esticado, né? Você não grupa. Eu mostrei, não deu pra ver nada do meu corpo, é Não, maravilhoso. que é retinho, né? Você não faz Você curva com o gira corpo, né? assim, né? Ao invés de você ir assim, você gira assim. E, e aí a gente começou a falar, opa, a partir daqui eu acho que a gente vai se machucar. E aí a gente parou de treinar, assim, porque realmente estava fazendo coisas muito difíceis. Mas então, assim, a Dionice veio daí. Foi muito interessante o contato com as ginastas, porque eu percebi uma coisa muito diferente das artes. Isso que eu estou dizendo de, eu estudo meu texto e vou dormir, se eu percebo que eu não estou conseguindo, eu tento, mas aí eu tento de outra forma. Lá não tem isso. Assim, você vai tentar e você vai 10 horas conseguir. por dia, né? Aquela coisa. E se você não conseguiu, você vai tentar de novo, você só vai sair daqui quando você conseguir. E assim, a gente passava um tempo vendo e um tempo praticando, né? As meninas choravam, meninas assim de 8, 9 anos, chorando, se preparando e saltando de novo. E a gente, elas se machucaram, alguém tem que parar essas garotas. Não, vai mais uma, ainda não tá ótimo, não tá perfeito. Então, essa lógica de resiliência e de um fazer assim que não importa se eu tô sofrendo, não importa se eu tô. O meu objetivo é conseguir isso aqui. Isso foi super importante para pensar na Dionice como personagem, né? Ao mesmo tempo, a novela tem uma interpretação que é muito naturalista, assim. Então, quando teve o gap, não foi difícil para mim. Até nessa novela tem alguns personagens que têm uma composição um pouco mais forte, né? Um pouco mais pesada. Mas no caso do núcleo da ginástica, pelo menos para mim, não foi tão difícil voltar a fazer. Eu acho que até foi muito bom, porque eu voltei fresca.
assim, né? Voltei muito a fim de voltar. Assim, eu tava muito a fim de gravar antes, claro, porque eu amo fazer o que eu faço. Mas agora que eu não tô saindo de casa, tipo, sair de casa para fazer alguma coisa, para fazer uma coisa que eu amo, para encontrar com a galera de novo e tal. Então, tem um fogo que acende, assim, que eu acho que. E a vontade de fazer, né? Eu acho que a gente está fazendo uma coisa histórica. Eu vou falar para os meus netos que eu gravei uma novela no meio de uma pandemia. Enfim, então tá todo mundo muito numa energia, assim, de fazer acontecer, de fazer dar certo. E aí, assim, é muito louco, porque o protocolo, você tem que pensar onde você pisa, onde você encosta. A gente começou a fazer a nossa maquiagem, o nosso cabelo. E aí eu Caramba, vi como. como é que é isso? Então, a gente teve um dia que cada um foi lá fazer o teste. Então, o visagista ele nos passou o que, que era, quais eram os produtos, onde passar. E a gente foi lá e fez, eles viram, deram uma olhada. Mas todo dia, quando a gente vai gravar, a gente faz e passa por uma aprovação. A aprovação do figurino, a aprovação do. Aprovação existe nessa palavra, aprovação. Falei Aham, agora, existe. feio. Existe. Nós somos aprovados pelo figurino, pelo visagismo do cabelo e da maquiagem. E aí eu vi o quanto o teatro e a Unirio me deram uma base assim importantíssima para o meu fazer, porque todo mundo fala, ah, não, mas na novela não precisa fazer maquiagem, na novela não precisa fazer cabelo. E aí, aulas maravilhosas com Mona Magalhães, né, meu amor? A Ela prática passou aí por de aqui, ó, anos maravilhosa. de trocas rápidas nos bastidores e coxia sem luz e maquiando e tá. Eu sei que eu faço tudo super rápido lá agora, né? Então, também tem um pouco isso, assim, de sedimentando os conhecimentos. Às vezes, a gente faz uma coisa que acha que não vai precisar, ou sei lá. E, na É. verdade, isso é um diferencial, né? E esse contato no set está existindo, assim, enfim, esses contatos mínimos ainda? E está Tá contracenando existindo. com uma maravilhosa que é a Valentina Buch, que eu amo, quero deixar aqui registrado. Um E com beijo. Lívia. Lívia entrou aqui, Lívia Inhudes, maravilhosa. Sou muito fã dela. Então, o meu núcleo, eu dei uma sorte enorme, assim. A gente fala muito sobre isso, porque a gente é muito amigo, muito parceiro e Isso é joga lindo, muito né? junto. Então, isso é muito bacana, assim. É realmente prazeroso toda vez que a gente se reúne para gravar, que tem uma cena que tá todo mundo do núcleo, fica uma alegria, assim, parece festa. Isso mudou um pouco, porque não a nossa alegria, mas essa relação. Porque antes a gente ficava dentro nos camarins, todo mundo ficava no mesmo camarim, a gente se abraçava, se vestia junto, ia pra maquiagem, ia batendo texto, conversava, almoçava. Agora cada um tem um camarim e um não pode entrar no camarim do outro. Então, se a gente quer conversar, tem que ser no corredor. E aí no corredor não dá para ser todo mundo ao mesmo tempo. Então, assim, as coisas ficaram um pouco mais distantes. Mas no set, se a gente abstrai que a equipe inteira tá vestida como se estivesse na lua, né? Assim, que a gente não pode se aproximar muito, não pode se encostar. Se a gente abstrai essas coisas, tá tudo igual. Assim, olho no olho, troca, contracena. Assim, eu não tenho cenas, por exemplo, de beijo, né? As cenas de beijo, pelo que eu entendi, vai ter Ainda, né? Porque tudo pode acontecer, né? tudo Uma pode obra aberta, né? acontecer. Assistam a novela. Ah, aqueles. Mas até agora eu não gravei nenhuma Volta cena quando? Você já sabe? Eles têm essa data de de episódios. volta. É. Então, acho que faltam 50 e poucos. Não sei, 50. Eu sei que a novela vai ficar um pouco mais curta do que seria Sim. normalmente, porque agora demora muito mais pra gente conseguir gravar, né? Então, manter a novela do tamanho que seria, a gente ia demorar um ano gravando, né? Então, ela encurtou um pouco. Eu não lembro agora, eu acho que é 50 e tanto, 60, sei lá. E volta só ano que Mas vem mesmo, né? a gente não sabe. Não tem A essa gente não previsão sabe. ainda. Não, não tem, porque a gente está gravando, assim, isso foi uma coisa até que eu achei muito legal da produção. Que eles não querem, se eles põem uma data, a gente tem que correr para chegar Sim. nessa data com tudo pronto. E tem todo um trabalho de pós-produção que vai ter que ser feito, porque muita coisa está sendo gravada com chroma key. Por exemplo, a gente não pode mais ir gravar no Flamengo, né? Não tem mais Uhum. externa. Então, todas as cenas de ginásio, ou de qualquer coisa que vai acontecer no ginásio e na ginástica, tem que ser no estúdio.
E aí grava com um plano verde, não sei o que e tal. Depois isso tem um trabalho enorme, então eles não botaram uma data. Se a gente precisar parar porque teve um lockdown, se alguém pegar Covid, se a gente perceber que indo nesse ritmo não está sendo legal, a gente não está conseguindo seguir o protocolo para poder ir mais lento. Assim, eu imagino, eu acho que a expectativa geral é de que estreia ano que vem. Agora, não sei quando a gente vai terminar de gravar, se a gente termina de gravar antes, estreia antes, né? Isso eu realmente não sei. Entendi. Gabi, a gente tá chegando nos 10 minutos finais. Ah, que Já pena. passou muito rápido, a conversa está maravilhosa. É, eu adorei. Queria te pedir a nossa segunda e última intervenção artística, que pode ser uma outra música tua, mas também pode ser um texto. Enfim, sinta-se à vontade para. Eu fiquei tão na dúvida quando você falou comigo assim. Eu falei, bom, vou cantar Cadê Você? E o que eu vou fazer depois, né? Aí eu falei, eu vou cantar outra música. Mas aí eu pensei, puxa, mas também vou cantar outra música, né? Já peguei o violão. Vou cantar outra música, mas tanta coisa, né? Podia mostrar uma outra coisa, já vou ter mostrado uma música. Mas aí agora, batendo papo com você, me deu vontade de cantar essa música aqui que eu também nunca cantei publicamente, então provavelmente eu vou errar. Eu não sei A nem se o R. violão vai estar R. afinado, porque eu troquei as cordas agora. Mas por que me deu vontade de cantar essa música? Porque na quarentena eu perdi minha cachorra, a Nanel. Ela morreu. E Quantos anos ela tinha? ela tinha 14 anos e meio. Eu vou falar, foi surpreendente, parece brincadeira, porque 14 anos e meio já é de se esperar. Mas ela, de fato, estava muito saudável, ela fez uma operação que foi um sucesso e depois teve uma tromboembolia. É o tipo da fatalidade, assim, e que em cachorro é tudo muito rápido, né? Porque é um corpo muito pequenininho. Então, quando descobriram, ela já tinha morrido. E aí eu compus uma música para ela, chamada Esteio. E sei lá, eu acho que é a minha forma de elaborar as dores, assim. Então, já que a gente está falando de Setembro Amarelo, dessa sensação de estar só, eu achei que vale a pena cantar essa música, mas eu acho que eu devo errar, porque eu nunca cantei em público, eu sinto muito medo de tocar violão em público. Eu fico em pânico mesmo. Mas vou fazer o meu melhor. Só seja você, isso já é maravilhoso. E outra coisa, eu pensei, a próxima música que eu vou lançar é essa, né? Só que Olha, eu pensei em fazer isso, só que minha mãe falou, essa música é muito triste. Minha mãe tá falando amanhã faz 2 meses, então fica até em homenagem a ela. Essa música é muito triste e tal, ninguém vai querer, assim, eu fico pensando, quem é que vai querer ouvir uma música triste agora, né? Mas assim, também, como é que eu vou produzir outra coisa se eu fiquei triste, né? Então, enfim, vou cantar pra vocês. Não sei se vai ser o meu próximo lançamento, mas... Nascer e morrer, prefiro morder. No tempo do meio, me tornar esteio, pro início e pro fim. Uma cama listras, todas as pistas de um mundo que existiu. Você ria e eu ruína, urina. Como pude te deixar ir? Fica mais um pouco, quero sentir o seu corpo, seu rosto, te amar, te dar de comer. Ouço os seus passos e que embaraço, já não é mais você.
está confirmado. Não há mais tanto fardo. Todos os fatos parecem brincadeira feia e ilusão. Ficou escuro o celular. Se eu te visse com asas, mas essa vida canta. Fica mais um pouco, quero o brilho do teu olho. Te dou meu tempo, meu dengo, meu pão. Fica mais um pouco, quero o brilho do teu olho. Te dou meu tempo, meu dengo, meu pão. Ouço os seus passos e que embaraço. Não sei terminar essa canção. Ai, Babi, é linda. Com algumas interrupções, meu celular ficou preto. Falei, meu Deus do céu, perdi a bateria, será? Mas não perdeu nada, assim. Nossa, você... Ai, eu fico sem ar. Não deixa de lançar essa música, não deixa de lançar outras músicas, porque mesmo que seja triste, e é muito triste, você tem uma voz que conforta e ouvir é muito gostoso de ouvir, sabe? Obrigada. Então, amadurece essa ideia e não deixe de mostrar para as pessoas essa artista linda que você é. Nunca, nunca deixe. Quero te agradecer por esse papo, esse primeiro encontro, esse sei lá o que a gente teve aqui. Muito, agradecer muito. Antes da gente finalizar, eu queria que você indicasse para a gente, é o momento passar o chapéu da indicação, indicasse para a gente algum estudante da Unirio que você acha que pode ser interessante da gente conversar aqui. Poxa, que você goste muito. Tão maravilhosa, assim. Primeiro, muito obrigada pelo espaço mesmo. Fiquei muito feliz com o convite. Ainda mais porque eu acho importante abordar essas questões. E gosto muito da professora Jane, como eu já disse. Agora gosto muito de você também, que a gente se conhece. Quero ser seu amigo, hein? Quero ser seu amigo. Quero te encontrar pessoalmente. A gente é amigo. Me chama no Zap. Ah. Mas sobre assim, alguém para indicar. Bom, Samara Costa acabou de fazer um curta incrível. Não sei se ela já veio aqui. Lucas de Oliveira. Eu acho ele sensacional, até assim, agora o meu TCC provavelmente vai ser uma montagem, ainda não sabemos como é que vai ser essa montagem, né? Você vai dirigir? Sim, eu escrevi. Olha. E vou dirigir Estilhaço. Vamos lançar como dramaturga, né? Agora que todo mundo que já sabe lindo. Mas, e aí ele seria o visagista, ele tem um trabalho incrível também, o Lucas. Poxa, tanta gente, né? Mas acho que esses dois, não sei se eles já vieram. Ainda não. A gente começou esse mês, na verdade. Estreamos esse já ficam, projeto. Dois, são pessoas muito interessantes. E o curta da Samara, que também estaria envolvida no Estilhaço, assim, ela trabalharia como atriz. O convite segue de pé, não sei como é que vai ser, mas, enfim, para ela, Samara, se você vir isso, saiba que vai rolar. Mas o curta dela foi super premiado. Acho que o nome é Grávida de Mim. Eu estou grávida de mim mesma. Muito bonito, muito potente, muito potente. Então, é uma outra pessoa que eu acho que tem muito para dizer. Que lindo. Vou procurar eles. Eu queria te agradecer muito pela noite, tarde, conversa, tudo. Foi maravilhoso. Poxa, que pena que o tempo passa. Pois é. Faltam 6 segundos, inclusive. Então, eu quero te dar um beijo para não te cortar. E